Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo é a seleção brasileira de 70, simplesmente a maior seleção que já existiu alguma vez em Copas do Mundo. Dona de um futebol mágico e encantador, que será lembrada por várias gerações. Mas antes de falarmos sobre esse time importante da história do futebol mundial, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A seleção brasileira nas Copas de 58 e 62 levantou o caneco, mas na Copa da Inglaterra em 1966, a seleção chegou cheia de expectativas para conquistar o tri em terras inglesas e foi um fiasco total. Eliminação na primeira fase, eliminado por Portugal de Eusébio, um jogo marcado pela marcação violenta portuguesa em cima de Pelé, que saiu de campo machucado. A verdade é que a preparação para esta Copa foi uma tragédia total, com o regime militar brasileiro usando a seleção como propaganda e a imprensa também num clima do já ganhou. O resultado de campo refletiu na exatidão o lixo que foi essa preparação. Ficou claro para a então CBD que os erros cometidos na preparação para a Inglaterra não deveriam ser cometidos mais. Nas eliminatórias para a Copa de 70, a seleção simplesmente passeou, caiu no grupo B com Paraguai, Venezuela e Colômbia. Foram 6 vitórias em 6 jogos, com 23 gols marcados e apenas 2 sofridos. O time comandado por João Saldanha não tomou conhecimento de seus adversários, como acabei de referir. E isso geraria uma tranquilidade e paz para trabalhar em qualquer time, certo? Não, errado. No dia 17 de março de 1970, João Saldanha era então demitido nas vésperas da Copa do Mundo. E na época, a CBD não deu muitos detalhes, mas ao longo do tempo, várias hipóteses e depoimentos foram dados, que seriam estes os motivos reais para a demissão de Saldanha. Por exemplo, João Saldanha teve problemas de relacionamento com o preparador físico Admildo Chirol e com o médico Lídio Toledo. João Saldanha era comunista, confesso, e segundo algumas fontes, o governo militar de Médici não o via com bons olhos. João Saldanha, assim, começou a ser questionado pela imprensa pelas atuações abaixo da crítica da seleção nos amistosos. E segundo algumas fontes, Saldanha teria entrado em rota de colisão com a estrela máxima da seleção, que seria o Pelé. Lembrando que a demissão de Saldanha não era esperada. E para assumir a seleção brasileira, o escolhido foi o jovem treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, bicampeão como jogador pela seleção em 58 e 62. O desafio de Zagallo era enorme. Pensa agora comigo assim: se a imprensa hoje, vocês sabem, aqui no Brasil, tem um bairrismo e um clubismo gigantesco, imagine em 1970. Era a imprensa mineira cobrando Dadá e Tostão na seleção, a imprensa paulista querendo Rivelino no time titular e a imprensa carioca exigindo Jairzinho. Isso sem falar nos militares, que ficavam no encalço da seleção a utilizando como instrumento de propaganda. E também, claro, o pífio desempenho da Copa passada. Literalmente, Zagallo entrou numa gelada. Mas como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar, e o velho Lobo encarou o desafio. O que era de domínio público na época, e que hoje sabemos muito bem, é que a safra de 1970 era excelente, mas que precisara de ajustes. Zagallo e a sua comissão técnica não pegaram terra arrasada, e o grande desafio era montar uma equipe equilibrada nos 3 setores do campo, mas sem perder as características do futebol brasileiro, toque de bola e jogadas individuais. Zagallo foi ousado e começou a montar o time em volta de 5 camisas 10. Eles eram Tostão, camisa 10 do Cruzeiro, e ficaria com a 9 da seleção. Jairzinho, camisa 10 do Botafogo, e na seleção imortalizaria a camisa 7. Roberto Rivelino, 10 do Corinthians, e seria o 11 da seleção. Gerson, camisa 10 do São Paulo, ficaria com a 8 da seleção. E Pelé, camisa 10 do Santos, e o dono máximo da camisa 10 da seleção brasileira. O Brasil então se preparou muito bem para o Mundial.
A preparação durou quase 4 meses, algo impensável e inimaginável para os dias atuais. Mas a seleção chegou a terras mexicanas na ponta dos cascos, na questão física e técnica. O Brasil estreou em terras mexicanas contra a Tchecoslováquia no dia 3 de junho no estádio Jalisco, em Guadalajara. A seleção saiu atrás do placar aos 11 minutos. Petras abriu o placar para os tchecos. Mas logo o frio na barriga da estreia passou e o Brasil impôs a sua melhor qualidade, com gols de Rivelino ainda no primeiro tempo, e Pelé e Jairzinho 2 vezes na etapa final. O Brasil goleou os tchecos por 4-1, mandando um sinal claro ao mundo: nós estamos de volta. O ponto negativo foi a lesão de Gerson, que ficaria de fora dos 2 próximos jogos. Em seu lugar entraria o botafoguense Paulo César Cajuru. No dia 7 de junho, em Guadalajara, o adversário do Brasil era mais duro, nada mais nada menos que os ingleses, que eram os atuais campeões. Num jogo duríssimo e marcado pela cabeçada de Pelé, em que o goleirão Gordon Banks defendeu de maneira sensacional, o Brasil venceu por 1-0, gol de Jairzinho, após uma bela trama do ataque brasileiro aos 14 minutos do segundo tempo. Já no terceiro jogo, o Brasil, no dia 10 de junho, enfrentou novamente Guadalajara, a Romênia. 2 gols de Pelé e um gol de Jairzinho, os brasileiros fizeram 3-2 no placar, garantindo assim o 100% de aproveitamento na primeira fase e a primeira posição do grupo, empurrando os ingleses, atuais campeões mundiais, no caminho da Alemanha Ocidental e colocando o Peru como adversário do Brasil nas quartas de final. O Brasil teria como adversário, como eu citei, o Peru, no dia 14 de junho em Guadalajara, e o Peru era uma espécie de inimigo íntimo, pois o técnico era nada mais nada menos que Didi, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Mas a turma do Didi, desculpe o trocadilho, não conseguiram parar Pelé, Jairzinho, Gerson e companhia. O Brasil venceu com sobras por 4-1, passando assim para a semifinal da Copa do Mundo, e teria assim que exorcizar um fantasma. Por que eu digo isso? Seria a primeira vez que o Brasil enfrentaria o Uruguai em Copas do Mundo após o fatídico Maracanaço de 1950. Em 1950, os uruguaios não eram favoritos e venceram, por isso o Brasil temia que este filme repetisse novamente. No dia 17 de junho, em Guadalajara, pelas semifinais, a seleção, como já referi, teria o clássico contra o Uruguai, e o jogo foi extremamente difícil. A marcação em Pelé era dura. Ao contrário de que muitos pensam, a seleção do Uruguai era longe de ser ruim, e parecia que o fantasma de 50 atacaria novamente, quando Cubidia marcou para os uruguaios aos 19 minutos do primeiro tempo. Mas no final da etapa inicial, Clodoaldo empataria o jogo, e no segundo tempo, Jairzinho e Rivelino marcaram os gols do Brasil e exorcizaram o fantasma celeste, colocando mais uma vez o Brasil em uma final de Copa do Mundo. E o adversário da final seria nada mais nada menos que a poderosa seleção da Itália. O cenário era o seguinte: quem vencesse a final seria o primeiro tricampeão mundial de futebol, e de quebra levaria a taça de Lucimê em definitivo para casa. Brasil e Itália se enfrentaram no dia 21 de junho no lendário Estádio Azteca e decidiriam quem seria o primeiro tricampeão mundial. O Brasil abriu o placar com Pelé, recebendo assistência de Rivelino aos 18 minutos de jogo. Roberto Bonicenha empatou para a Itália após um erro grotesco da defesa brasileira. No segundo tempo, o poder de fogo e a criatividade do Brasil falou mais alto. A Itália até que tentou se agarrar no seu sistema defensivo, bem cauteloso. Gerson acertou um poderoso chute de fora da área e fez o segundo gol para o Brasil. No terceiro gol, Gerson fez um lançamento magistral para Pelé, que ajeitou para Jairzinho marcar o terceiro. Em seguida, Pelé só ajeitou e o capitão Carlos Alberto fechou o caixão dos italianos, colocando 4-1 no placar. Este último gol do Brasil, após uma série de invertidas de jogo da esquerda para a direita, é considerado um dos gols mais bonitos da história das Copas. Um total de 8 jogadores de linha do Brasil tocaram na bola até o gol de Carlos Alberto. O Brasil se sagrava assim tricampeão mundial de futebol, e o primeiro tri,
de maneira dominante e inquestionável, com 6 jogos e 6 vitórias, com 19 gols a favor e 7 contra. Jairzinho foi o artilheiro da seleção na Copa com 7 gols, marcando simplesmente todos os jogos do Brasil. O Brasil ficaria em definitivo com a taça Jules Cimé, que posteriormente seria roubada e derretida em 1983. O Brasil de 70 ficou conhecido como o time do futebol arte, da genialidade. Como não lembrarmos dos lançamentos precisos de Gerson, no corta-luz de Pelé no goleirão uruguaio e do chute no meio de campo de Pelé contra a Tchecoslováquia. Que pena que os deuses do futebol não deixaram esses lances resultarem em gol. A partir daí o mundo sempre esperou da seleção brasileira o diferencial, o show e o futebol arte. Como sabemos, nem sempre o Brasil conseguiu encantar em Copas, mesmo nas Copas que ganhou. A seleção de 70 é única, e na minha opinião, e na opinião da maioria da comunidade do futebol, esta foi a maior seleção que já existiu em Copas do Mundo. Apesar da seleção ter o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o Jairzinho, artilheiro da Copa, o melhor jogador, na minha opinião, foi Gerson. E aí, concorda comigo ou discorda? Utilize o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.